É... Alguma dúvida, manda pelo chat, que a Elizabeth está observando. Alguma dúvida a gente responde também. Estamos com o SENGE aqui, o Sindicato dos Engenheiros, o doutor Anderson, do escritório do Nuidim, do doutor Tiago. E vamos lá. Em relação, primeiro ponto é o reajuste da convenção, né? Então, assim, pessoal, só para lembrar, vocês já sabem, mas para lembrar que todos os reajustes da convenção para todas as empresas eles passam pelo CCE, que é a Comissão da Política Salarial, que foi criado no governo Beto Richa, pelo decreto, e até hoje mantém. Então, todas as empresas, com caixa, sem caixa, passa por lá. Quais as empresas que nós temos lá no CCE que estão aguardando a autorização? Então, nós temos a Coapar, Paraná Cidade, Cimepar, Paraná Projeto, Investe Paraná, Ceasa e Tecpar. Todas elas aí. Então, todas as empresas estão aguardando a autorização para que pelas diretorias possam pagar. Nenhuma empresa dessas que eu citei aqui, você veja, são Coapar, Paraná Cidade, Cimepar, Paraná Projeto, Investe Paraná, Ceasa e Tecpar. São 7 empresas que nós representamos. Todas essas 7 empresas têm que passar o processo pelo CCE. Todas elas estão lá e não foi decidido sobre o pagamento do reajuste. Então, este é o quadro atual, né? Apesar de ser uma coisa líquida e certa, o CCE tem que fazer a assembleia, autorizar todas essas empresas a pagarem. Nesse momento, não autorizou. No caso do Aquapar, houve antes de decidir sobre o pagamento, houve uma solicitação que tivesse a comprovação de onde sairia o dinheiro para fazer o pagamento. Aí o que aconteceu? Não decidiu ainda sobre os reajustes para essas empresas, inclusive a Coapar, e destacou a Coapar para verificar onde saiu o dinheiro. Aí o processo voltou para a Fazenda e a Fazenda tem que se pronunciar. A Fazenda se pronunciou e falou que não tem orçamento. Então, esse mecanismo que a Fazenda faz pela terceira vez conosco aconteceu já aos outros índices também, né? Ou seja, não tem orçamento, volta e fica aquela discussão. Qual é o procedimento que eles vão fazer? Eles vão conversar com a Casa Civil, com o Ortega, vai voltar para o CCE, e o Ortega tem que negociar com o secretário de Fazenda este valor, como foi feito as outras vezes. Se vocês estão lembrados, em fevereiro, quando teve aquele pagamento atrasado, nós decidimos na última semana, porque a Fazenda não tinha dado o aval do orçamento. Então, infelizmente, temos que conviver com essa situação da Secretaria da Fazenda, que tem que estar pedindo toda hora, negociando para liberar esse recurso, né? Então, o procedimento, no caso da Coapar, é voltar para o CCE e ter essa negociação do secretário da Casa Civil com o secretário da Fazenda para liberar, enfim, esse recurso para o índice. Então, volta para o CCE por quê? Porque o CCE não decidiu sobre as outras empresas ainda. Ele vai decidir num pacote só, tanto para a Coapar, Paraná Cidade, Cimepar, Paraná Projeto, Investe Paraná, Tecpar, Ceasa. É uma assembleia só que decide que todos paguem. A Coapar foi destacado porque eles falaram não tem orçamento. Aí foi para a Fazenda disse que não tem, agora tem que ser negociado, como todo ano se faz, o orçamento para pagar esse reajuste. Então, do ponto de vista do reajuste, nós estamos acompanhando isso, e é esse processo burocrático, não tem muito o que fazer, né? O que tem que fazer é sempre estar conversando com eles, com os secretários, com a direção, para agilizar o processo, né, da decisão de pagar o reajuste, né? Então, no caso do Aquapar, especialmente, ocorreu essa situação, porque o CSE, antes de decidir o pagamento, falou: dá onde vem o orçamento. Então, toda vez que tem reajuste, eles fazem essa pergunta. Desnecessária, né? Porque nós já temos o terceiro, quarto índice que a Secretaria da Fazenda liberou para pagar. Mas faz parte, tem que ir lá, tem que pedir autorização, etc., que é uma discussão que é de secretário para secretário, não é nem de diretoria para a Fazenda, né? Então, qual é a situação hoje? O processo, depois de ter passado dentro da Fazenda, volta para o CCE, para que o Ortega, via Casa Civil, possa negociar esse orçamento, como já fez em outros índices, tá? Nesse meio tempo, esperamos que tenha decisão de pagamento para as outras empresas. Tendo para as outras empresas, vai ter para vocês também, porque vocês estão no mesmo pacote, né? Ou seja, pacote de autorizar as empresas a cumprir a nossa convenção coletiva.
Nós estamos falando de 7 empresas. Então, a gente espera que, quando decidir para as outras empresas, já tenha uma decisão da Fazenda de liberar o orçamento para vocês. Então, esse é a demora e esse é o mecanismo que se está tentando agilizar, né? Infelizmente, quando voltamos para ser 100% da Fazenda, a situação toda da autonomia piorou, né? A todo momento tem que se pedir benção, tem que ir lá, tem que conversar, tem que, mesmo questões legais, você tem que estar negociando com a Fazenda, e nem sempre a Fazenda está com um bom humor em relação às empresas, especialmente a Coapar, né? Então, esse é o quadro, nós vamos acompanhar esperamos que até outubro agora tenha uma decisão favorável, né? Acho que até outubro libera para todas as outras empresas, e aí não tem por que não liberar para a Coapar. A única coisa é tentar encaixar essa liberação de pagamento no recurso da Fazenda. Não adianta o CCE falar, paga todo mundo, mas a Coapar não tem dinheiro. Então, tem que resolver, nesse meio de tempo, esse problema do financeiro da Secretaria da Fazenda alocado recursos, tá? Se der tudo errado, o CCE negasse para todas as empresas isso aí, obviamente, nós entraremos com ação de cumprimento até final de outubro. Nós achamos difícil, mas se ocorrer, entraremos para cada uma com uma ação de cumprimento, inclusive para a Coapar, tá? Só lembrar que nós tivemos a dificuldade do 205, que está em Brasília ainda, né? Depois o Anderson está aqui, se precisar de alguma informação, porque na época, o 205, eles argumentaram que era pandemia, e pandemia, empresas públicas não poderiam dar reajuste. Foi essa argumentação que eles ganharam. Logo depois, veio as convenções, eles cumpriram as convenções. Então, hoje, em relação a entrar com a ação de cumprimento, não teria tanta dificuldade, porque já vencemos essa parte da pandemia, não estamos naquele decreto da pandemia. Lembrar que, naquela época, na primeira e segunda instância, quando nós entramos com o processo, eles alegaram que não podia dar reajuste em pandemia, porque esta empresa era empresa autárquica, dependente. Lembram? E foi por isso que essa discussão subiu para Brasília, e que está lá até agora para ser julgado ainda, inclusive o 205. Né? Então, uma eventual ação de cumprimento da convenção nesse momento, inclusive para vocês, não teria dificuldade para entrar se precisar, né? Seria a última instância. Então, qual é o prazo que nós estamos trabalhando? Final de outubro, para todas elas, inclusive. Se o CCE, por exemplo, em algum momento sentar em cima, não dar decisão ou negar, nós entraremos para cada empresa com ação de cumprimento para ter uma cautelar para cumprir, tá? Então, exatamente como está a Coapar, ela está exatamente buscando orçamento para chegar no CCE e falar, CCE, tem o dinheiro para pagar. É nesse processo que ela está. As outras não estão, por quê? Porque cada um tem seu orçamento já. O Tecpar está no orçamento, né? Outras empresas têm caixa própria, então todas elas. Então, a gente espera que, decidindo para todas, inclusive a Coapar já tenha recurso para fazer o pagamento. Nesse momento, nós estamos debatendo com a Fazenda sobre esse assunto. Mas, Ivo, precisa todo ano é a mesma coisa? Infelizmente, todo ano é a mesma coisa. Como secretário da Fazenda, que tenha uma compreensão de que tem que alocar recursos para esse item aí. Então, é uma discussão que o secretário da Casa Civil tem que fazer com a Fazenda e liberar o recurso. Não dá para ficar só no burocrático trocando papel. Né? Mas, infelizmente, é a terceira vez, quando tem reajuste, que vem vai lá, volta, né? E assim por diante. Muito bem. Então, nas próximas semanas, até outubro, nós vamos ter um quadro claro sobre isso. Evidentemente que, se precisar entrar com ação de cumprimento para esse ponto, nós vamos entrar, não só para a Coapar, como para a Tecpar, com todas as empresas. Então, nesse momento, é esse quadro. Nós nem estamos discutindo a decisão do CCE ainda, porque não decidiu. Nós estamos discutindo que a Coapar tem a liberação do recurso da Fazenda para que ela possa cumprir quando o CCE decidir. E o CCE vai decidir agora, em outubro, para todas as empresas, inclusive na lista da Coapar. Tá? Então, esse é o quadro claro do reajuste, e por isso essa demora toda, né? E por isso que nenhuma empresa nossa da categoria recebeu ainda também, né? Todas essas 7 empresas que eu estou falando aqui, ninguém recebeu esse índice, porque depende desse processo de passar pela comissão das estatais. Tá? Nas próximas 3 semanas vai ser decisivo saber qual é o rumo que a gente vai tomar em relação ao reajuste de salário. Bom dia, Ivo. Bom dia, Ivo. Nos escuta, Ivo? Temos 2 perguntas aqui no chat. Isso, daqui a pouco eu chego nesse assunto. Ok. Vai chegar nesse assunto aí. Tá?
Bom, aí também em paralelo a isso, pessoal, nós abrimos uma negociação com a Casa Civil diretamente. Qual é a negociação que a gente abriu com a Casa Civil? Como vocês sabem, nós todos sabemos, nós estamos sem o reajuste do Vale desde a Convenção 2017. Mas é só a Coapar? Não. As empresas que eu já citei para vocês, a Paraná Cidade, Cimepar, Paraná Projeto, Investe Paraná, Ceasa, exceto o Tecpar. Né? Tecpar, eu já falei isso para vocês no ano passado, essa semana eu já conversei com vocês, nós conseguimos abrir uma exceção e corrigimos o Vale Refeição desde 2017. Então, é a exceção que nós abrimos judicialmente lá. Lembra que eu falava isso, que nós ia abrir o Tecpar? Não, isso é mentira. Não, a direção falava que era mentira. Conseguimos fazer. Com este elemento, nós fizemos uma reunião na Casa Civil e pedimos ao secretário Ortega que fizesse uma consideração de corrigir todos esses reajustes, que dá 4601. 4601, o que é? É o índice desde 2017 da convenção até este ano. Que esse índice fosse corrigido todas as várias refeições das empresas que nós representamos. Então, eu citei todas elas aqui, né? Esse ofício a gente negociou em agosto já, e abriu uma negociação direto com a Casa Civil. Por quê? Porque as direções não têm autonomia para negociar essa questão. E como não é só a Coapar, nós estamos tentando negociar o bloco das empresas para que a gente possa ter todas as empresas ter esse vale-refeição. A única exceção, como eu falei para vocês, é o Tecpar, porque nem juízo nós conseguimos negociar e corrigiu. Então, essa está fora. Mas todas as outras é devido a esse reajuste de 4601. Então, esse 4601, o que é, pessoal? É o nosso reajuste desde 2017 da convenção coletiva. Tá? É isso que nós queremos também para a Coapar. Então, essa negociação, nós fizemos a primeira conversa, oficializamos, né? Em 23 de agosto a gente oficializou e estamos conversando. Eu tenho conversado com a CEDU, com o secretário da CEDU é o Eduardo Pimentel. A CEDU, nós temos uma empresa chamada Paraná Cidade, que vocês conhecem. Converso com ele, converso com o Norberto, já conversei com o Ortega, e este assunto também tem que decidir no CCE. Tá? Então, estamos tentando diretamente fazer essa discussão do vale-refeição. Porque as direções elas não têm autonomia, elas não têm caneta para fazer isso. Isso eles já são conhecedores disso, as empresas, as direções, já informei a Coapar também, para que ela possa nos ajudar internamente, nos bastidores, para que ele possa aprovar esse reajuste. Né? Aqui não estamos pedindo mais, nem mais, nem menos, somente o repasse dos índices da convenção coletiva. Então, o pessoal pergunta sobre a questão da nossa convenção e do governo Ratinho. Né? O governo Ratinho deu 3% e mais 5% agora, nos últimos 5 anos. Quinto ano do governo dele, né? Quinto ano? Quinto ano. Nós já tivemos pela convenção mais de 30. Exceto aqui ainda 205 não veio, está na justiça. Então, se fosse nós adotar a política do Estado, nós estávamos mortinhos, né, em relação aos reajustes. Né? Então, o que nós queremos? Não queremos mais do Vale, queremos só que aplique o índice da convenção neste Vale. Né? E por isso que nós estamos criando um precedente para que judicializar, se precisar, perante essa discussão. Né? Porque temos uma empresa da nossa base e já tem esse reajuste. Por que as outras não podem ter? Essa é a discussão que a gente fez com o Ortega. Ele falou, então formalize, vou tentar discutir no CCE, e ele assumiu a briga para a discussão. Vamos ver. Né? O Ortega é o secretário que, teoricamente, tem peso para resolver isso no CCE. Né? Então, do Vale, pessoal, é uma negociação que nós estamos fazendo, abrimos direto com a Casa Civil, não é com a direção da empresa. Apesar de, na pauta nossa, eu ter colocado isso para a Coapar, mas ela não vai se resolver aqui, né? Então, a nossa pauta está protocolada, ela vai ser o segundo momento, a discussão da pauta, depois de fechar o reajuste, mas só para lembrar vocês, nós tínhamos formalizado o vale-refeição, né? A correção do vale, a redução do desconto do vale de 10% para 2%, nós tínhamos pedido a equiparação do auxílio creche e auxílio graduação com benefício alimentação. Né? Isso aqui está tudo na nossa pauta, que a gente vai discutir no momento seguinte ao pagamento do reajuste. Há progressões previstas em PCS, pedido para que fosse cumprido. Também a antiga nossa pauta aqui, a redução do atendimento de pessoas com deficiência, redução da carga horária para atendimento de pessoas com deficiência. Né?
a questão histórica também do intervalo de 15 minutos para os centros sociais, né? A questão da ampliação da licença paternidade dos atuais 5 dias para 20 dias, que temos em alguns acordos, já temos, inclusive, esse item, né? O seguro de responsabilidade civil profissional, a questão do voto do home office ou de forma híbrida, né? Tudo isso aí é um momento, agora a gente fechou a questão do é o momento que a gente vai sentar com a direção para conversar todos esses pontos aqui. Mas do Vale a gente abriu essa conversa direto com a Casa Civil e vamos ver o que é possível evoluir, né? Evidentemente que se não evoluir, nós temos a possibilidade de judicializar, dado que temos um precedente de uma das empresas que já negociamos o vale-refeição, corrigimos esse valor do vale-refeição atualmente, né? De uma outra situação, pessoal, então, a negociação do acordo começa agora, na verdade, porque eles esperam primeiro o CCA aprovar para depois começar a item a item. E nós nesse tempo que nós estamos fazendo, nós temos feito essas reuniões, temos conversado com os secretários, temos fazendo esse lobby interno que tem que ser feito para as empresas, as direções, para tentar chegar a um acordo melhor nos outros anos. É isso que nós temos feito, né? Da questão dos informes também das ações nossas, esse 205 está para ser julgamento, né? Depois, se alguém tiver alguma dúvida específica jurídica, o Anderson pode esclarecer, mas o 205 está para ser julgado lá em Brasília, né? Só para lembrar, o 205 era aquele questionamento de que nós não podíamos ter reajuste na pandemia, porque nós éramos um serviço público, né? Ação do PCS. Na última audiência, a gente solicitou que fosse acompanhada pelos advogados da empresa e não pela PGE. Foi ao STF para o STF autorizar essa decisão. O Anderson me falava que seguramente esse ano tem a decisão para que continue as audiências. Foi só acho que a pergunta do Marcelo ali sobre o PCS, né? Uhum. É justamente isso que ele estava falando. Né? Teve essa reclamação constitucional que a gente fala, então, um elemento que a gente tem a possibilidade de discutir. Olha, não é a PGE que faz a defesa. Entendendo que é um leque enorme de possibilidades para a PGE fazer essa defesa. Então, a gente fez essa reclamação constitucional, porque, historicamente, a tua parte teve a defesa interna, os advogados, que fazem essa defesa aqui da tua parte. Então, tem essa reclamação constitucional, foi feita aí no primeiro semestre, ainda a expectativa de ser divulgada ainda esse ano. Qual seria o grande problema de ser a PGE? Se, por exemplo, na ação do 2.5 foi entendido que era uma empresa dependente do Estado, né? Então, consequentemente, de forma até bizarra, a gente não ganhou esses reajustes, né? Então, essa seria só um exemplo da consequência de você entender que a PGE tem essa possibilidade de fazer essa defesa do Estado, da Coapar. Tá? Então, a expectativa é que ainda esse ano a gente tenha esse julgamento dessa reclamação constitucional, porque a reclamação constitucional é bem simples. Olha, STF aqui já tem entendimentos de outros processos de que não é a PGE que faz a defesa aqui da Coapar. A pergunta é a seguinte: o pessoal me pergunta direto aqui, está respondendo no WhatsApp, se dá para entrar ainda. Dá para entrar ainda, é só mandar a procuração e enquanto não tiver decisão sobre o assunto, quem não tiver no processo pode entrar ainda sem problema nenhum. Manda um e-mail para nós, tem um modelo de procuração, assina e manda. Enquanto não tiver decisão, pode ir mandando que não tem problema nenhum. Porque julgado lá em Brasília, esse processo aqui volta para a primeira instância para continuar de forma normal. Então, isso que ele falou, quem não entrou ainda e tem interesse, obviamente, é preencher a procuração. Não está saindo o som, pessoal? Viu, pessoal, dessa decisão, por que essa decisão nós estamos cuidando com carinho desse processo? Primeiro que é direito de vocês. E segundo, é um processo que originou pelo escritório do Dr. Nurdinho e do Dr. Anderson, nós já ganhamos e já teve pagamento. Então, é um processo que a gente está cuidando com carinho, todas as etapas. Pode demorar um pouquinho, pode, mas nós vamos ganhar. Então, é importante que todo mundo esteja nele, porque a hora que tiver a decisão, vai estar contemplado quem está na lista. O cara, não, eu vou esperar, se ganhar, daí eu entro de novo. Não tem essa. Mande agora para ter o nome estar na relação depois da decisão. Mandar depois não dá. Tem que ser antes da decisão. Então, é um processo que eles estão cuidando com carinho, porque é uma decisão, uma vitória que tiveram com dois funcionários que eles vão cuidar para que todos ganhem. Pode ter certeza disso. Só que, evidentemente, nós não esperávamos que a empresa fosse delegar a procuradoria para
Fazer a defesa. Para fazer a defesa. Por isso que foi alegado no sistema que nós não queremos a procuradoria, por simples razão. A procuradoria ela não tem, já o discurso dela, por exemplo, no primeira audiência foi que ela nem representava a Coapar, que é absurdo. Quer dizer, ela põe esses entraves para ganhar tempo. Então, não queremos a procuradoria, queremos que o escritório, a empresa delega aos advogados defender isso, porque eles conhecem o processo. Tá? Então, essa é uma questão que nós vamos ganhar, mas tem que cuidar com carinho, tapa e tapa, para não ter deslize. Né? E nós vamos ganhar esse processo, pode ter dúvida aí. Então, aqueles colegas que não mandaram procuração, mandem. Não tem problema nenhum. Acessar a lista, tem um padrão, tudo certinho, né? Quem não entrou no novo, segundo ele estaria fora de faixa, ele vai ser contemplado ou talvez... Se o nome estiver ali, se entrou conosco... Não, mas não, é que quem não está nesse plano novo, está no plano antigo, que não entrou porque... A orientação que o Thiago falou é que é para entrar. Sim, a orientação é que para entrar, para contemplar também. Também. Todos os funcionários. Então, viu, pessoal? Esse processo estamos cuidando com carinho e vamos ganhar. Não tenha dúvida disso aí. Só que tem que ir com calma, porque qualquer deslize nele pode ser fatal para a decisão. Tá? O 205 já conversamos, tá? Nós entramos com recurso questionando que a empresa Coapar é dependente, mas é empresa pública, né? Porque a alegação de que ela é independente 100%, mas isso não quer dizer nada. Né? A Emater, por exemplo, foi dependente 30 anos, mas sempre foi empresa pública antes de ser autarquizada. A Coapar é empresa pública também. Então, nós temos fé de que a gente possa reverter isso agora nessa última decisão, mas também está sendo feito esse trabalho. Por vocês terem ideia, essa semana o doutor Tiago está em Brasília, inclusive, está indo lá, fazendo o lobbyzinho dele lá, com o Noridinho, com os processos que nós temos lá. Então, estamos tentando tentar também buscar esse valor que é devido a nós, né? E de direito, né? Retroativo. O que mais? PDV? Então, PDV é o seguinte, pessoal, há uma intenção do governo do Estado continuar os PDVs, tá? Então, o que nós defendemos? Os mesmos padrões dos PDVs que houveram aqui na Coapar. Então, inclusive, está na pauta o PDV. Então, ainda não sabemos qual é o desdobramento. Nós acreditamos que o PDV vai ser para todas as empresas o ano que vem, tá? Eu tive um Tecpar, semana Assembleia, Tecpar, tive no CEASA, e todas as direções estão tratando isso com o CCE, mas a perspectiva é para as nossas empresas, essas 7 empresas que eu falei para vocês, todas elas, a perspectiva é o ano que vem, PDV. Não vai ter esse ano PDV. Foi o primeiro ano do governo, o segundo mandato. Perspectiva de quem tem... Por que eu estou falando isso? Porque o Tecpar tem urgência no PDV, porque vai ser concurso público, o CEASA também, já tiveram no CCE, e o sinal que falaram para eles, olha, para as empresas de vocês o ano que vem. Então, perspectiva do ano que vem. O padrão do PDV, você já sabe qual é, né? É aquele padrão de 80% do salário lá em várias vezes. Então, deve ser também isso aí. Tá? Então, para todas elas, nós precisamos do PDV, porque a demanda é grande. Eu tive uma Assembleia de Tecpar agora, nossa, nós temos lá 60 pessoas que querem o PDV. Só que eles querem fazer o concurso, a empresa quer fazer o concurso público, né, pessoal? Porque senão sai os 60 e vai esvaziando, tem que ser uma coisa casada. Mas vai ter o PDV o ano que vem. A questão como é que está a ação da função gratificada ao salário? Essa aí, dos 10%? Olha, a informação que a última informação, pena que o Thiago não está aqui, porque ele que está acompanhando esse processo, mas a última informação que eu tive do Thiago, nós tínhamos ganhado essa. Nós ganhamos essa ação. Ganhamos? Né, ganhamos essa ação. Enfim, a empresa está recorrendo ainda, né, pessoal? Mas a gente já teve decisão. Mataram o prazo dela. No prazo. Não, no prazo eles recorreram. Né? Mas reverter, tem como reverter? Não, difícil. Difícil eles reverterem, mas tudo é possível hoje em dia, né? Mas nós ganhamos essa ação e a expectativa é que se mantenha essa decisão aí, muito embora eles estejam recorrendo. Porque ela está em liminar. Está em liminar. Exato. Perfeito. Isso favorece a todos, obviamente. É bem lembrado essa. Bem lembrado. Ele tinha comentado comigo sobre essa decisão.
Isso aí, bem lembrado. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma dúvida no chat ali? Não? Então, viu, pessoal, agora, a partir de agora, nós vamos se ver mais, porque a gente vai começar a negociar o acordo. Tiver novidade, fazer uma reunião rápida aqui com vocês. Vamos ver agora, outubro, para nós é um mês importante, porque se a gente sentir que o CCE não decidir sobre o reajuste, nós entramos com a ação de cumprimento. Né? Então, vai ser um momento que a gente vai começar agora a estar mais junto para decidir a negociação, tanto com vocês como com o interior. Só lhe respondendo ao Fábio, exatamente, essa ação dos 10% da função gratificada, né? Então, justamente essa é o que eu falei aqui há pouco, né? Uma ação que a gente ganhou essa liminar e está sob efeito da liminar ainda, muito embora a empresa esteja recorrendo, né, da decisão. O nosso é 4,8. Desse ano, 4,8. Tá? Até o pessoal me perguntou ontem na Assembleia, talvez seja dor de vocês também. Vou falar. O pessoal perguntou, Ivo, por que não ganhamos 5? O que o Estado deu? Na verdade, não dá nem para comparar, né? Nós somos convenção. Então, nos últimos 5 anos, nós tivemos 30. Eles tiveram 5 mais 3. E aqui, o 4,8 é o NPC da database de junho. O 5 foi uma forma dele pegar lá a database em maio para dar para todo mundo. Então, podia ser igual, mas é que não dá para fazer essa comparação, porque cada um tem uma política salarial. Eles tiveram 2 ajustes só, nós tivemos mais. Né? Então, não teria como. Mas o 4,8 deu quase 1% do aumento real da negociação que teve. Outra coisa que a inflação também, oficialmente, ela baixou, né? Nós tivemos 11,89 e esse ano tivemos 4,8, mas foi para todas as categorias. Né? Então, foi a forma que o governo fez para baixar o índice. Né? Então, efeito da negociação também. Tá? E só uma pergunta ali, Ivo, se tem alguma discussão para aprovar ou homologar o PCS? Judicialmente, eu desconheço. Não tem. Então... O PCS não tem nenhuma discussão sobre isso, porque, na verdade, o PCS nós temos uma ação, né? Se a empresa tivesse com mais vontade de resolver, ela não precisava nem nós estar entrando com a ação e ela podia fazer um enquadramento. Por que eu acho que ela podia fazer um enquadramento? Porque nós ganhamos de 2 pessoas, 2, 3 pessoas, então ela podia estender para todo mundo. Não precisava nós entrar com a ação, mas, infelizmente, temos que entrar. Nessa conversa com a Casa Civil, é importante que vocês saibam, eu tratei com o Ortega, com a assessoria deles, e uma queixa a eles, que é a seguinte, pessoal, isso eu falo para o pessoal do interior também, nós temos uma comissão que o interior participa, a gente fala toda semana e tal. A nossa queixa foi assim, olha, a Coapar é uma das empresas que mais nomeia no Estado. Fica aqui, ali, né? É impressionante, né? Eu falo isso de cadeira, porque as 5 que nós representamos, eu acompanho as outras também. Então, eu posso dizer de cadeira que a Coapar é a que mais nomeia. Então, assim, eu falei, olhando no olho do secretário, eu falei, puxa vida, nós temos que ter uma contrapartida, doutor Ortega. Não é possível. Porque as pessoas observam, estão vendo, não somos nada contra, vocês fazem o que vocês acham melhor, porque a política é isso aí, né? Ganhou. Agora, tem que ter contrapartida. Estava justificando para eles a questão do vale-refeição, né? Porque nós não nem estamos pedindo aumento do vale, nós estamos pedindo correção do vale. Né? E um pouco mais de respeito em relação ao quadro funcional. Então, essa queixa eu falei para ele ouviu, falei, você vai nomear vários, ainda mais lá, mas, por favor, ninguém é contra a nomeação, porque vocês fazem agora, nós temos que ter contrapartida. Não é possível a gente observar essas nomeações e não reclamar. Isso está vindo desde o ano passado. Né? Ano passado, ele nos ajudou para fevereiro pagar o reajuste, porque a gente sabe que eu tive uma reunião que ele, por telefone, ele confrontou o secretário da Fazenda, né? Porque ele assumiu o compromisso que ia fazer o pagamento e tal. Então, eu falei, abraça a bandeira, né? Abraça a bandeira. Tive com o doutor Eduardo Pimentel, que vocês conhecem, o vice-prefeito, ele é da SEDU, ele é da Parnacidade. Falei longamente com ele, falei, conversa com o Ortega, não é possível, Parnacidade, tua base aqui, estamos sem reajuste 7 anos. Então, você é candidato a prefeito, não é? Podia ajudar nós aí, depois lembramos você. Então, não é possível que o pessoal fique nomeando toda hora gente nesse sentido. Então, é uma queixa que eu, toda semana, na comissão, o pessoal levanta e tal, eu já tenho me queixado à diretoria, já falei várias vezes, mas eu fiz pessoalmente ao doutor Eduardo Pimentel e ao doutor Ortega, pessoalmente, no olho a olho, tá? Porque eu acho que não é possível que não tenha semancol nesse negócio, não é possível, né? Claro que cada um ganha o governo, administra como achar melhor, mas
tem que ter um pouco de simancol, de bom senso, em relação a questões que estão atrasadas conosco, né? Isso que é fundamental. Beleza, pessoal? Alguma dúvida a mais, não? Essa declaração é, se você mandar no meu e-mail, depois eu deixo o meu e-mail aqui, eu tenho o modelo pronto, eu mando no e-mail seu e-mail. Manda no meu e-mail que eu devolvo para você. É via e-mail que eu tenho que mandar, tá? Não tem problema nenhum. Hoje mesmo pode mandar que eu já tenho. Correu aí um parecer lá da Fazenda que era muito ruim, né? Falando que o papai só pede aumento. Isso influencia ou não faz parte? Não? Que a Coapar? Só pede aumento. Parecer que o papai só pede aumento. E parecer muito ruim. Dizendo que não era cabível o reajuste. Não, isso aí, veja bem, infelizmente, pessoal, eu vou falar para vocês, eu acompanho isso desde mais de 20 anos, né? Nós temos o segundo escalão da Secretaria da Fazenda e outras secretarias que tem uma inveja danada na nossa convenção. Isso não é uma conversinha fiada. Quando esses caras não dão um parecer, eles ficam putos. Por que esses caras têm reajuste de convenção? Então, muitas vezes, quem faz esse parecer são esses caras do segundo escalão, que acham um absurdo nós ter convenção para cumprir todo ano. Então, eles carregam isso aí, infelizmente. Carregam essa informação. Por isso que a gente tem que estar sempre conversando com a alta cúpula, diretamente, não só deixar a direção conversar. Eu aprendi aqui no Aquapark que tem que abrir um canal direto, não por causa da direção. A direção faz seu papel, etc., mas ela tem suas limitações. Mas, infelizmente, esses pareceres estão contaminados por pessoas que nunca reconheceram. Isso desde a Emater, pessoal. A Emater, nossa base, tinha quase 3 mil funcionários, era um parto todo ano para cumprir a convenção, chegava lá, o cara da fazenda dizia, esse não tem direito, não tem direito. Então, essa cultura, infelizmente, ela está impregnada, porque do Estado, viu, pessoal, isso que eu digo para vocês, do Estado, essas 7 empresas com vocês juntos, mais Sanepar e Copel, são as únicas que têm reajuste separado. Sanepar também, porque tem acordo separado. E só. O resto depende da mensagem do governo. Então, a ciumeira é muito grande. Então, quando vem esses pareceres, eu vi o parecer, nem quis ler, porque esse mesmo discurso eles usaram com os 11,8. Fevereiro, quando era para entrar na folha, o secretário da Fazenda falou, não vai ter dinheiro para pagar. Mas como não vai ter dinheiro? Aí o Ortega bancou e pagou e todo mundo recebeu. Mas, infelizmente, temos esse problema de matar 1 leão por dia. Então, eu pergunto para vocês, a vinda de vocês para a Secretaria da Fazenda, 100%, teve uma coisa boa, que é garantir o salário de vocês, 100%, sem questionamento, mas teve uma coisa ruim demais, que é essa limitação. Nós perdemos o poder de negociação, tem que pedir toda hora bênção para a Secretaria da Fazenda, entendeu? Então, engessou a empresa. Nós não podemos negar isso aí. Vocês não podem negar isso aí. A vinda para a Secretaria da Fazenda garantiu o salário de vocês, porque não vai ter problema. Mas a negociação ficou péssima. Ficou péssima, horrível, porque eu tenho uma negociação com outras empresas e eu tenho a mesma negociação com vocês, mas com outra autonomia. Então, às vezes, piorou, porque tem que matar 1 leão por dia para os caras, né? Na realidade, a gente lê esse parecer, dá uma impressão assim, que a Copa ela está dando só prejuízo. Isso. Essa é a imagem que a gente Isso. da empresa. Eles mostraram um orçamento lá que a cada ano a empresa só gasta, e digamos assim, qual é a missão da empresa? É dar prejuízo? Então a gente fica até com crise de identidade. Para que ele serve? A impressão que dá é que a qualquer momento a empresa pode desaparecer, que não vai fazer falta. A não ser que a função dela hoje é só cabide de emprego. Então, assim, dá um mal-estar para o funcionário, dá uma depressão. Ele fala assim, qual que é o nosso papel aqui? Isso. A gente só dá prejuízo. E aí eles pedem a contrapartida financeira. E qual que é essa contrapartida financeira? Que a gente tem que dar para ter o reajuste? Essa pergunta que eu te faço. Qual que é a contrapartida? Se for para a parte da lucro... Não tem... Isso aí é conversa, é balela, né? Esse negócio de ter contrapartida. A contrapartida é atender a sociedade, a Coapar atende a sociedade. Né? Agora, viu, esse discurso aí, é importante que você saiba, o pessoal do interior saiba, esse discurso foi feito desde o primeiro ano do governo Ratinho. Eu me lembro que no governo de transição, existia pessoas que defendiam a autarquização da Coapar e a diluição dos funcionários para outros órgãos. Infelizmente, então, nós temos gente no governo ainda que questiona essas empresas, e não só aqui.
Questiona o papel da Tecpar. Pô, mas a Tecpar, por que tem que estar no orçamento? O que ela faz? Assim por diante. Infelizmente, é diário, né? É diário, infelizmente. Então, a gente tem que conviver com isso aí, mas também saber se movimentar nisso e cobrar deles, né? Então, aqui, quando eu falo que nós estamos cobrando porque tem que ter contrapartida às nomeações que o governo faz, é uma realidade. Nós não podemos ficar parados, nós temos que gritar e dizer, olha, tem que ter contrapartida. Então, já falamos com o cara máximo hoje, né? Quem que é o cara que manda no governo hoje, depois do Ratinho? É o Ortega. O Ortega tem poder para mandar, mais que os outros. Então, ele está sabendo, tem que saber tratar a Coapar, né? A Coapar, vocês lembram bem, no primeiro mandato, teve a aprovação dos conselheiros receberem. Os conselheiros recebem aqui, é uma das poucas empresas que os conselheiros da empresa recebem, né? Por que recebe? Porque aqui estão os manda-chuva, tem o secretário da Fazenda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, essas coisas que ele tem que dar contrapartida para nós. Eu participo pouco de reunião com outras coaps, mas as poucas vezes que eu participei com outros coaps de outros estados, eles falam que, já vi algumas pessoas falando que o Paraná e São Paulo, se não me engano, são as que mais pegam dinheiro do governo federal. Então, assim, falar que a Coapar não dá lucro, claro que dá. Claro que dá. A gente tem Claro. passou de 1 milhão de dinheiro disso. Mas, enfim, a verba que o governo destina para as moradias fica para o Estado. Claro. E fica para o Estado e 17% vira ICMS. Bem lembrado, bem lembrado. Então, dá lucro. E nesse governo federal agora, a previsão é mais, né? A previsão é mais ainda, inclusive, porque ele... Você participa com outras coaps, aí o pessoal de outros estados falam que o Paraná é bastante. Olha aí. Agora, se não tiver Coapar, ele não vai pegar esse recurso e esse ICMS não vai entrar. Bem lembrado, né? Realmente, talvez a Coapar não tenha lucro aqui, mas tem os 17% que retorna, né? Você tem 17%. Exatamente. ICMS que o Estado ganha. Perfeitamente. Nunca tinha pensado. Mas esse é o nosso ônus, né, pessoal? Está ligado a uma secretaria. Infelizmente, eu falo para você de cadeira, porque desde que foi para a Secretaria da Fazenda e foi para uma negociação para não atrasar salário, foi feito na época por o presidente que estava aqui, junto ao governador Beto Richa, não foi definido os critérios, né? Então a gente fica como se tivesse a impressão que dá da Secretaria da Fazenda que nós estamos sendo a favor da Secretaria da Fazenda para nós. Nós estamos fazendo favor pagar o salário, já está bom pagar o salário de vocês, não precisa de ajuste de vocês. E essa é a visão que os caras têm, infelizmente, que nós temos que combater, tem que estar brigando, tem que judicializar se precisar, mas que infelizmente é que vocês nunca conversaram com o cara do segundo escalão. Um dia converse com o cara, pergunte sobre reajuste. Eles têm um ódio, porque enquanto nós tivemos 30, eles tiveram 8. Então é simples a conta. É simples. Mas não temos nada a ver com isso. Nós queríamos que todo mundo tivesse. Cada categoria, cada empresa em uma situação. Né? Aquele parecer fala que a Coapar pediu muita complementação para folha, né? Só que ele não falou que normalmente essa complementação é justamente exatamente. E quando se fala folha, né, gente? Quando se fala folha, nós estamos falando, inclusive, pagar assessoramento que veio para o governo. Quando se fala folha, é o funcionário efetivo? Não somente. Então, é engraçado, né? Aí, quando é para pagar a folha, paga todo mundo, inclusive aqueles que o governo nomeou. Essa é a questão. Mas é aí que eu digo, é uma discussão, você não sai no braço de uma discussão dessa. Se você vai discutir com os caras do segundo escalão, pessoal, conheço todo mundo, vai sair no braço, porque você não vai terminar a discussão. Infelizmente, você sai no braço para não ir embora chateado. Então, vamos tocar, não vamos ligar e vamos tentar trabalhar na melhor forma possível. Mas, infelizmente, essa cultura está impregnada. Né? E se tem uma coisa que eu registro para vocês têm que entender isso, pessoal mais antigo. Antes, quando nós estávamos negociando acordo e tal, e que nós tínhamos uma maior flexibilidade. Então, isso atrapalha também. Atrapalha todos nós. Nós tivemos que judicializar, tivemos que brigar mais. Então, quer dizer que vão embora, não vão fazer mais nada? Não, vamos continuar lutando, vamos estar conversando. Você viu que eu mudei meu fórum, não fico conversando mais com a direção. Eu falo com a direção aqui, eu falo com o Jorge, com o Paulo, mas as grandes questões eu estou falando com os secretários. Porque nós temos que ter essa cultura. Aqui nós temos que abrir uma cultura com os secretários, não tem jeito. Para que a diretoria ajude também, empurrando da forma dela, e vamos indo. Porque a gente já começou a descobrir que só ela internamente não consegue dar uma resposta. Né? Aumento de salário dos assessores,
eles não precisam de nenhuma autorização de diretoria para fazer esses aumentos, de assessor 1 para 3, então o funcionário não precisa da. É. Mas como que eles conseguem esse orçamento? Eles devem ter uma questão das nomeações, né? Que é uma outra política, não passa por nós a política, né? É a política do decreto do governo, né? Porque tem vários DAS, etc., que são encaixados valores. Então, conforme indicado para aquele DAS, é publicado o valor. Agora, internamente, eu não sei como é que está acontecendo aqui, se eles estão mudando da cabeça deles, aí está errado. Nesse sentido, o expresso, né? A gente vê lá que o cara entrou como assessor 1, depois como assessor 3. Quer dizer, tinha que ter O critério, né? a transparência do governo. Sim, o critério, né? Mas se precisa de orçamento para aumentar o nosso salário, tinha que também ter uma autorização de orçamento para aumentar. Eu não sou contra, também podem pôr 500 desde que paguem primeiro os. Perfeito. Eu vou procurar saber isso aí, como é que é feito legalmente essa questão. Porque normalmente ele é DAS1, DAS2 e tal, né? DAS5 vai nomeando conforme os valores, cada um. E o Estado andou corrigindo os DAS aí. Mas vamos ver internamente como é que faz isso aqui na Copar. É um assunto que não tem nada a ver agora com o que a gente está falando, mas digamos assim, como o episódio da demissão por justa causa do Cristiano, a gente fica assim escutando umas conversas de que agora a Coapar pode mandar embora a qualquer momento, não fui com a sua cara, posso te mandar embora. Afinal de contas, a questão do processo administrativo que tem que ser aberto quando é estatutário, então a gente fica num limbo. Afinal de contas, tem que abrir processo? Não tem? Eu sei que não é o momento dessa discussão, mas a gente vai ter que enfrentar essa questão, porque o colaborador hoje está numa saia justa. Podem te mandar embora a qualquer momento e justificar qualquer coisa. E aí? Não, o quê, afinal tem de que ter processo. Tudo que for feito matado, a justiça vai mandar de fazer de volta. Nós já temos exemplos aqui antigos, da época do prédio lá. O funcionário mandado embora sem processo administrativo, reversão, etc. Tem outros casos. Então, se for feito de forma equivocada, sem processo administrativo, lá na frente, o bumerangue volta. E volta mais caro. Isso não tem a dúvida disso. Estou acompanhando o do Cristiano, né? Estamos acompanhando, ficamos já à disposição dele, se ele quiser. Ele tem advogado próprio, mas desde o início que aconteceu os fatos, a gente ficou à disposição dele aí, para se precisar apoio jurídico, especialmente nesse caso, apoio jurídico, né, para a ação dele. Nós temos uma comissão de assédio aqui também, e nós estamos marcando, a pedido da comissão, nós estamos marcando uma reunião com o procurador do Estado, do Trabalho, para fazer uma avaliação de alguns processos internos aqui, de apoio e tal, né? Estamos aguardando isso também, e para que justamente aconteça de forma legal, para que as pessoas possam ter direito a se posicionar sobre uma eventual demissão. Mais um detalhe. Falando sobre assessor, e assim, a gente fala empresa que valoriza funcionário e tudo mais. Mas aí, assim, você é um sujeito lá que trabalha há 10 anos na companhia, 12, 15 anos na companhia. Certo. E aí o chefe vai lá e fala, vamos trabalhar, vamos lá, vamos trabalhar, dá o sangue para trabalhar. Aí, de repente, vem um sujeito contratado como assessor para ganhar 2, 3 vezes mais para você para fazer o mesmo serviço. Ou às vezes até fazer muito menos que você. Aí como é que o chefe chega para esse sujeito e fala, escuta, vamos trabalhar? Difícil, né? Assim, de você ver que você ganha, trabalha, chega uma pessoa para ganhar 2 ou 3 vezes até mais do que você para fazer o mesmo serviço ou até menos. Essa é uma dificuldade que eu vejo dentro da empresa. Assim, sabe? Concordo. Isso eu tenho não só aqui na Coapar, nós temos enfrentado em todas as empresas isso aí. Pessoas que vêm de fora com um valor maior, inclusive menos função, né? Infelizmente, é um problema para resolver. E um salário maior. Está registrado que é uma situação que a gente vai ter que
Está na sequência. Um plano de carga e salário decente, né? Um plano de carga e salário decente resolveria essa situação. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma coisa no chat ali para responder? Tudo certinho? Comentário. Isso. Ele está citando isso mesmo. Só podemos fazer isso com um bom plano de carga e salário. Está na nossa pauta e nós vamos conversar isso na pauta agora com eles. Aí esse é um item prioritário da nossa pauta, é a discussão do plano de carga e salário, até para resolver essas ações judiciais que nós vamos ganhar na justiça deles. Nós vamos ganhar tudo deles. Então, até para resolver isso, tem que estar no novo plano de carga e salário. Então, está na nossa pauta nessa conversa quando começar a discutir o acordo coletivo. Uma coisa que eu lembro que foi a parte de cal desse último plano, do ponto de vista administrativo, foi quando o Luciano foi, acho que até com o advogado aqui lá no Ministério do Trabalho, e a própria fiscal do trabalho, quando o Luciano falou que não era aplicável da maneira que deveria ser um plano mesmo, com todos os requisitos, ela falou, mas não é obrigatório. O que vocês querem? Então não façam. Eu me questiono, assim, considerando as regras da administração pública, será que não é obrigatório mesmo? Você pode, numa administração pública, ter uma gestão de pessoas sem um plano de cargo? É uma coisa só que eu penso até para pensar assim, né? Porque eu às vezes me questiono. Na empresa privada, tudo bem, é uma escolha. Se ele quiser correr o risco de ter vários processos de equiparação, beleza. Mas eu às vezes penso, será que não é? Eu acho que eu nunca vi isso de se discutir na justiça. Mas eu acho que, de repente, seria obrigatório, porque qual é a forma de uma empresa pública administrar sem um plano? Fazer administração de pessoal sem plano? Me parece bem estranho. O resultado disso aí é várias ações trabalhistas, né? Por exemplo, a Emater, nós é uma empresa antiga já. Hoje, quem sai entra com ação e ganha, justamente por não ter tido um critério, falta de enquadramento. Mas é que eu digo assim, talvez, se discutir mesmo na justiça isso, talvez seja obrigatório. Né? É o que a gente está discutindo. É a ação do processo. É obrigatório mesmo ter. E nessa linha de ter um PCS com critérios claros, né? Transparente. Pessoal, então agora vamos estar mais junto aí daqui para frente em função dessas negociações mais rápidas e a qualquer momento fazemos uma outra reunião dessa aqui. Se esse plano ganho, ele não vai atingir todo. Se esse PCS for ganho na justiça, ele não vai atingir todos? Ou só aqueles que entrarem com ação? Porque senão entra o problema da isonomia, a falta de isonomia. Sim, mas como a empresa, aí o Anderson pode explicar, ela é obrigada a cumprir a decisão judicial, né? No número de funcionários, né, Anderson? A empresa ela é obrigada a cumprir, mas em relação àqueles funcionários ali que estão substituídos, né? Por isso que a gente fala, e até foi o que o Ivo te falou ali, em relação a entrar também, quem não entrou, enfim, colocar o nomezinho lá com a procuração, porque futuramente, é uma ação que demora mesmo, a empresa vai ter que cumprir em relação aos funcionários que estão ali substituídos, que foram lá atrás daqueles funcionários que deram início a esse tipo de ação. Não é uma ação de cumprimento geral. Se fosse geral, se tivesse o PCS homologado, a empresa não tivesse cumprido. Né? Não é o caso. Por isso, o objeto dessa ação é justamente para que a empresa cumpra e, obviamente, em relação aos funcionários que estão ali, porque esse é o entendimento. Né? Só se essa obrigação ela é em relação aos funcionários que estão ali substituídos. Um conjunto global. Diferente da ação de cumprimento, obviamente, que daí pega toda a empresa. Como que ficou aquela questão do fundo de garantia? Garantia o STF não julgou ainda. A nossa avaliação, já falei para vocês, é se julgar, aí que para a nossa avaliação jurídica caberia nós reivindicar o processo. Então, nós achamos muito difícil o STF dar aquela decisão. Talvez ele dê a decisão daqui para frente. Porque ele não vai decidir para o Estado pagar as contas passadas. Ele não pode ter certeza, ele vai daqui para frente. Se tiver um ano atrás, aí caberia nós entramos com ação de regresso. Então não vale a pena fazer aquela loucurada, aquela correria de entrar com a ação antes, pessoal. Senão já tínhamos falado lá atrás. Nosso jurídico acha que não dá para entrar com a ação antes, deixar primeiro o STF se posicionar.
É que houve uma correria também dos advogados, aí tá louco, né? Para arrecadar, para dar uma taxinha de 150 aí, para poder entrar. E isso é uma coisa que nós não concordávamos. Por quê? Porque, pô, deixa o STF decidir. Porque senão vira água de batata. Se o STF dizer que não é direito só daqui para frente a correção, eu acho que o STF vai daqui para frente. Acho. Ainda mais agora, que tudo é recurso, né, gente? Vocês imaginem a nossa conta fundo garantia dos últimos 10 anos corrigir. Infelizmente é uma decisão política também. Decisão política, decisão Eles falam política. que se der para trás, quebraria a caixa. É. Não é o caso. Não vamos. Exatamente. Então, vamos aguardando. Você veja, outra coisa, o STF desmarcou 2, 3 vezes para julgar. Desmarcaram. Sabe o pepino que está na frente? Inclusive para frente, mesmo que ele decida que seja a partir de agora, a correção ser no NPC é diferente, né? Já vai dar um montante razoável daqui para frente. Então, você veja como nessa aí o STF também está desmarcou 2, 3 vezes já o julgamento sobre isso aí. Tá? Beleza, pessoal? Obrigado pela participação, obrigado ao interior aí também que está ligado e vamos em frente. Vamos, às vezes olha assim, também desanima, não desanima. Vamos lá, temos que continuar lutando. Vamos lá, daqui a pouco abre uma clareira melhor para nós. Tá? Estamos plantando para abrir uma clareira melhor. Tá bom? Bom dia para vocês, bom fim de semana também.